Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pod Sistemas, um podcast organizado pela Focus. Hoje vamos conhecer a trajetória de duas mulheres incríveis que fazem parte da história do crescimento da Moriá Lubrificantes. Ariana Aparecida, seja bem-vinda. Obrigada. E a Naira de Andrade. É isso, Naira? Naira, desculpa, faz parte. As duas profissionais que representam a dedicação e aprendizagem e o amor pelo que fazem. Ao meu lado, quem vai ajudar a conduzir esse bate-papo vai ser a Márcia Deraui, que é a CEO da Focus Sistemas. Bem-vinda, Márcia. Bom dia, obrigada. A Moriá começou em 1995 de forma simples, com a produção e o invase de lubrificantes em um pequeno espaço de garagem. Na época, as vendas eram voltadas apenas para alguns atacadistas da Zona Leste, não é isso? Hoje, a Moriá é uma das maiores distribuidoras e fornecedores de produtos derivados de petróleo do Brasil. Um super salto, né? Para quem começou na Zona Leste e hoje já fornece para o Brasil. Uma história construída com muito trabalho, confiança e, acima de tudo, com pessoas que acreditam no seu propósito. Bom, eu vou deixar aí para a Márcia abrir, Márcia. Sim. Bom dia, obrigada. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. É um prazer muito grande, tanto pelo tempo que a Sansão, a Moriá está conosco, quanto pela valorização do que a gente quer fazer nesse projeto, que é destacar a liderança feminina na indústria. E está aí o exemplo da Ariana, que a gente quer saber, Ariana, nessa construção de todo esse sucesso da Moriá. Você fez parte desde o início, né? Então a gente quer ouvir um pouco dessa construção, né? Você começou lá como ajudante, de que forma que você começou junto com o pessoal da Moriá? Então, eu entrei como ajudante geral, trabalhei uns 6 meses, e aí eu já fui virar encarregada, porque já era bem para frente, assim, já chegava já resolvendo tudo que precisava. Como era pequena ainda, a gente estava na casa, uma antiga casa do José Carlos. Certo. E aí não tinha encarregado, era bem no começo mesmo. E aí me colocou como encarregada e eu fui... Porque você tinha mais iniciativa, já era perceptível a iniciativa. Aí eu comecei a estudar, fui para a área, fiz o tecnólogo em Química, me formei e passei a ser a técnica responsável e supervisora geral. Certo. De lá. Era uma área que você já pensava em estudar e ir para a área química ou você foi por conta da empresa? Porque a área química é uma área puxada, difícil, uma área puxada, difícil, né? E que bom que a Sansão te deu essa oportunidade, né? E deve ter te apoiado bastante, né? Que legal. E aí o crescimento começou como? Você passou a ser encarregada e aí Quantos funcionários tinha nessa época? Na época, acho que tinha 5. Aí eu era encarregada e estava estudando, né? Porque precisava e... por causa de umas leis que mudou e a empresa estava crescendo e a gente tinha que crescer junto com a empresa, né? E aí eu fiquei como técnica química e supervisora geral. Certo. Eu chegava de manhã e já resolvia todos os problemas, tipo, o que era para mandar, o que era para fazer. E aí foi crescendo o número de funcionários, foi crescendo a parte do escritório também e eu sempre fui ficando lá embaixo, tanto que o laboratório era do lado e a minha mesa também fica do lado, onde eu coordenava a equipe de produção. Para quem ia, para onde não ia, o que ia sair, conferir o pedido quando ia sair para entrega. Nesse ambiente, você está falando em contratação de funcionários. A maioria dos funcionários são homens. Você tem mulheres na linha de produção? Temos uma. Tem uma. Como você sentiu o fato de você ser liderança e estar contratando o homem que está sendo admitido, entender que ele tem uma mulher como chefe? Você sentiu que eles estranhavam ou foi natural na Sansão? Então, foi meio que natural, porque as pessoas que trabalham com a gente eram uns 2, 3 por um tempo foram nossos primos e depois foram amigos, assim, que já sabiam que eu já era encarregada, então já surtia normal mesmo. Por que eu pergunto isso? Existe uma dificuldade, a gente está falando aí de liderança feminina,
não só da mulher chegar à liderança e assumir a cadeira, porque sempre tem uma concorrência masculina com ela, como o de os homens aceitarem a ter a mulher como líder, como chefe. Isso é uma coisa que às vezes incomoda a própria mulher. E ela aceita não assumir aquele cargo para não ter conflito. Eu passei há pouco tempo conversando com uma moça de 28 anos que estava para ser promovida a gerente de produção e estava com essa dúvida. Por quê? Eu tenho 28 anos e tem funcionário lá que tem mais tempo de casa do que eu tenho de idade. Sim. Então eles vão estranhar. Vão estranhar. Mas a gente não pode deixar, né, que isso seja um bloqueio. O que você sente com relação a isso? Então, foi como eu falei, eles já me conheciam como a encarregada, né? E assim, de primeiro momento, eles não tinham o que falar, porque já sabia que era o meu jeito de falar, eu ficava meio assim pelo fato das brincadeiras, porque entre eles brincam muito. E eu sou meio sem noção também. Aí eu me poldava das brincadeiras com eles, né, para eles acabar não confundindo. Mas a descontração você acha que ajudou também? Ajudou muito. Ajuda, porque eu sou muito comunicativa, muito brincalhona, e tudo que eu preciso. Eles têm muito receio, né? Mas acho também que nem ela comentou no começo, né? Ela ficou pouquíssimo tempo como uma ajudante geral e depois já foi para encarregada. Então, isso diz muito sobre a personalidade dela de pegar e fazer. Assumir, né? Porque tem muita gente lá que, assim, todos os nossos funcionários, exceto por um que entrou esse ano, eles já estão lá há muito tempo. Então, muita gente, e a maioria sendo homem, não que eu, né, não é do homem, mas assim, muitas pessoas se acomodam, porque estão ali sabendo o que faz sempre a mesma coisa todos os dias, e tá ok. E a Ariana não, ela viu que ela queria estudar, ela queria ir pra frente, queria movimentar, e aí já tinha disso da proatividade da personalidade dela, né? Então isso ajudou muito contra outras pessoas que já estavam lá há muito tempo e não via necessidade de se movimentar. Uhum. Então isso com certeza foi um diferencial para ela, assim, para ir ser. A personalidade realmente é o que mais tem que ser privilegiada mesmo nesse, Sim, né? porque se você não for para frente, não tomar a atitude de fazer as coisas, não vai rolar. Exato. Eles têm que ver que estão sendo liderados por alguém que sabe o que está fazendo. Sim. E que tem segurança nas decisões que toma. Gente, deixa eu tirar uma dúvida aqui com vocês. A introdução que eu fiz, eu li aqui numa parte, as vendas eram voltadas apenas para alguns atacadistas da Zona Leste, né? E hoje vocês distribuem no Brasil inteiro. Você acha ao que se deve esse crescimento, né? E isso, quando isso foi que aconteceu? Porque isso aqui era nos anos 90 mesmo, né? E qual foi essa expansão? Em que momento que vocês sentiram que vocês poderiam crescer e como foi isso? Quer responder, Nero? Eu respondo. Pode ser você falando. É que a gente trabalha com um produto bom. A vaselina Moriá é muito boa. Por quê? Ela, às vezes, até o valor de diferença, porque eu já vi, né? Eu não trabalho nas vendas, mas eu já ouvi falar. Então, o nosso produto é muito bom. Não é porque eu sou técnica química, não, mas o produto é bom. E aí, quem ia comprando, ia ficando. Aí começou a pegar os atacadistas grandes. Não sei se pode falar o nome. Cofema, assim, clientes que são muito grandes. Aí foi comprando com bastante, a empresa foi crescendo e foi expandindo, né, os produtos. E não tinha reclamação. E tinha algumas vaselinas no mercado que não chegava no ponto de fusão que tinha que fazer, derretia, não era da cor que precisava, que a nossa vaselina é mais clara, e foi ficando. Tudo quando fala de referência de vaselina, já fala da Moriá. Porque ela é boa, porque o produto é bom. Poxa, que legal. Sim, vaselina que você diz é a vaselina sólida? Ou isso, a vaselina sólida industrial. A líquida sim, mas a sólida é o que... É o carro-chefe. É o carro-chefe, eles veem que é bom, que... Às vezes tem alguns clientes que até vão para outros por causa do valor, mas depois volta. Ai, deu problema no meu maquinário, aí foi... É para a indústria automotiva? Não, em geral, é mais para construção ou para uso doméstico também, assim, passar em porta, portão, proteger de fio. Também. E até interessante você falar isso, porque teve esses tempos um cliente ligou, tipo, para saber, né, para comprar nosso produto, mas ele não conhecia. Aí ele perguntou exatamente isso, por que o de vocês é bom? E aí eu falei, porque a gente produz a vaselina aqui
No caso, a gente também vende graxa. E a graxa a gente faz em vazamento, mas é claro que a gente procura fornecedor para saber. A Ariana lê as FISPICs, as FDS, né, que são as fichas de segurança dos produtos, saber qual que é a composição. Mas a vaselina, a gente faz todo o processo de juntar a parafina com óleo, saber a temperatura, todas essas coisas. Então, é uma coisa que é da própria empresa mesmo, né? E isso que faz ela ser boa, porque a gente tá produzindo dentro de casa e a gente tá dando um nome pro produto mesmo. Certo, certo. A marca está se fortalecendo, Sim, né? sim. E aproveitando, Naira, você diz que você teve uma pequena, vou dizer, participação na empresa, depois você saiu, foi para outras áreas e está retornando aí agora há menos de um ano. O que que você vê de diferença da época que você esteve pela primeira vez na Moriá e que você tá vendo agora? Que provavelmente você viu um crescimento bem Sim. grande nesse intervalo, né? Bem diferente. Como é que é a sua visão nesse sentido? O que eu vi que mudou bastante, que é mais onde eu fico, né, durante o dia, é na parte administrativa. Primeiro porque entrou uma pessoa de RH. Antes era o financeiro que fazia toda a parte de pessoal ali, e ele era uma pessoa que não sabe muito lidar com pessoas. Sim. Então, o RH que entrou, ela já entende isso. Ela é formada mesmo, ela trabalhou nesse ramo durante muito tempo. Então, isso já mudou muito. E também o lidar dessa pessoa que é do financeiro e com o José Carlos, que é o meu pai, né, o dono. Ele também tá mais tranquilo, ele tá mais confiante, sabendo entregar mais. Então, isso ajudou a bastante a gente desenrolar os negócios. Além de que há 10 anos atrás, quando eu estava lá pela primeira vez, a gente já usava o Focus. Só que a gente não explorava todo o potencial do Focus. E hoje a gente vê que é uma ferramenta super completa, assim, tudo que a gente pensa, o Focus tem, ou precisa destravar, ou precisa nos adaptar, mas ele também nos ajuda, assim... Ele é essencial no dia a dia, eu diria que não dá para fazer sem. Exatamente. O que você vê, Ariana, com relação ao uso do sistema nessa trajetória que você tem de controle? Ainda falta alguma coisa ou vocês acham que estão caminhando para a utilização do sistema? Olha, em relação ao Focus, para mim, eu uso mais porque, como entra o pedido, o meu com o Focus entrou o pedido, eu coloco peso, caixa, coloco no meu sistema, que está no meu sistema, para mim poder separar o que vai sair, Certo. que é onde depois eu passo para o encarregado, que ele confere, hoje mudou, né? Aí eu separo e o encarregado confere para entrar, para ir para o caminhão, para ir para as transportadoras. Para mim, igual a gente estava conversando antes, né, que tem uma parte que eu já não uso, Certo. porque eu não sabia. Hoje eu já sei, quando eu sair daqui, a gente vai conversar sobre isso, que é a parte da produção, né? Que é aquilo que a gente falou. Porque ele é bom, como a Naira falou, muita coisa a gente não usa. A gente acompanhou muito a transição e o aumento do uso de vocês com relação à administração. Sim. E isso é muito bom e a gente fica contente de saber que está produzindo resultado e a gente sabe que pode produzir mais, porque a gente quer fazer parte desse crescimento de vocês. E a gente sabe que quanto mais informação você tem na mão, quanto mais controle e maior a velocidade que você tem no número, mais você consegue dar resposta rápida para o cliente, mais o cliente fica confiante e fala, poxa, eles rapidamente me responderam isso. E aí o crescimento é inevitável, né? Então a gente quer mesmo que a Moriá participe, né, mais e a gente vai ajudar nisso, vocês podem ter certeza. Tenho certeza. Né? Ô, Naira, me conta um pouco da sua rotina lá, porque você trabalha na área de marketing também lá. Assim, eu sou formada em relações públicas. E aí, quando eu saí do ensino médio para fazer essa faculdade, o meu pai ficou meio assim, tipo, mas como que isso vai me ajudar lá na empresa? Porque a gente é muito indústria mesmo, assim, aí ele achava que era bem quadrado, não tinha como me encaixar. E eu falei, tudo dá, assim, tudo é importante, porque ele achava que era um curso mais para grandes empresas, para quando um cara precisava dar uma entrevista para a imprensa, falar alguma coisa assim, e não é. Aí, quando eu voltei agora, no começo desse ano, seria para isso, ver que o marketing tem um peso muito grande, né, para fazer a parte de anúncio, para fazer institucional também. Então, eu já fiz um catálogo novo de todos os produtos, porque a gente tinha que, assim, quando o vendedor tinha tempo, ele montava alguma coisa lá bem
pente, assim, fundo degradê, era até engraçado. Ele fazia umas montagens, tipo, o patrão ficou maluco, os preços baixaram. Muito bom. Mas aí eu fiz o catálogo da empresa, fiz mais posts para ele ir postando assim, mandando para cliente. Mudou a comunicação, né? Criei um LinkedIn para marca. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Eu Reciclo, né? Que a cada potinho que a gente produz e vende, eles reciclam outro. Isso é muito importante porque a gente é um negócio que agride o meio ambiente. O nosso produto, ele não pode ser descartado de qualquer forma. Então, a gente tem isso e já tá lá no LinkedIn. Tinha o nosso site que ele estava meio que parado, daí eu comecei a fazer também algumas mudanças. Ele tem essa cara aí que provavelmente você viu agora, mas ele já tá vindo uma versão nova, com novas fotos, mostrando os produtos, mostrando também da produção, falando como que é o nosso processo, né? Porque hoje as pessoas querem saber o que elas estão comprando. Não é simplesmente, essa vaselina aqui é barata, essa graxa aqui é da cor que eu quero. Não, elas têm que saber a procedência, elas estão interessadas nisso e nessa questão também do meio ambiente, né, do ecológico. Então, é bem essa parte de comunicação, mas eu também ajudo um pouco, assim, de tudo lá. Então, tem BO que aparece de financeiro, de cliente, que eu tenho que ficar muito a par, porque, querendo ou não, é um legado para mim, né? Então, tudo que hoje meu pai faz, eu tenho que saber, porque um dia ele não vai mais estar lá e a gente quer continuar com isso. Então, conhecer. É um pouco de tudo, assim, que eu faço. E como é que você vê isso daqui a um tempo? Você está tranquilo? Você acha que tem que ainda conhecer mais? Não. Tá aí a Ariana para te ajudar, né? Olha, a Ariana, sinceramente, ela é um alívio nos meus dias, todos os dias. Ela não é só um alívio cômico, mas é uma pessoa que explica, porque... a gente tá lidando com uma geração mais velha, né? Meu pai tá lá, já tem 30 anos, eu cheguei e não tem nenhum. Não tem como eu saber tudo da empresa, que já é uma adulta, né? Então, eu sei que eu tenho muito que aprender, mas eu conto muito com ela, conto com a Damares, que é a pessoa da RH, que ela já tá lá, já tem uns 4, 5 anos, acho, né? Também... E a gente tem conversado muito com essa briga de geração, porque eles são, às vezes, um pouco cabeça dura, às vezes não quer escutar, mas faz parte. Então, eu também tenho que saber meu momento de não vou discutir agora, vou deixar para falar depois, e o momento de não, isso eu vou ter que bater de frente, porque é uma coisa muito importante. E tá indo. Mas esses resultados que vocês têm apresentado é o que começa a combater essa resistência. Porque à medida que você foi para a mídia digital, à medida que você desenvolveu novos catálogos, trouxeram os clientes, a fábrica teve que corresponder à qualidade e vocês corresponderam à qualidade. Aí a geração anterior começa a ver, está funcionando. Né? E por isso que o sistema ajuda muito, porque quando começam a aparecer relatórios novos e a coisa começa a ter mais velocidade, a geração começa a soltar um pouquinho a mão. A gente sabe que é difícil, a vida inteira a Focus enfrentou esse tipo de situação, porque há uma cultura na gestão nacional em geral de anotações em planilhas. E é muito comum que o financeiro fique com o sistema financeiro, o estoque controla de outra forma, quem compra com informação também, e são departamentos separados. O que a gente bate muito na tecla é que a empresa é uma e as informações são as mesmas. Então, se eu comprei, a pessoa do estoque tem que saber que eu comprei. E se eu usei, a pessoa de estoque tem que saber que está precisando comprar de novo. Então, à medida que vocês forem fazendo isso, a empresa com certeza vai ter informações que vão bater aí. Porque agora a concorrência, ela vai para o digital. Sim. E quem não estiver no digital vai acabar ficando atrasado. Né? Que bom que vocês têm essa visão lá. E com relação, já que, Naira, você está vendo... Você tem um contato com o RH lá. Você vê que há a possibilidade de que a Sansão se torne aí uma referência de lideranças femininas dentro da empresa? Nunca parei para pensar nesse nível, assim, mas eu acho que pode ser. Já é um pouco, né? Tá bem já é dividida ali, porque como eu entrei esse ano, a Damares também, ela já ficou
mais aliviada de ver que tem uma pessoa ali com ideias que batem mais com a dela. E talvez pela idade, talvez por sermos mulheres, porque a gente acaba vendo machismos assim, coisas meio veladas, coisas que a gente vê no dia a dia, assim, não é nada absurdo, mas que acaba incomodando, né? Então, pode ser que, não sei, amanhã as coisas mudem, né? Então, a Ariana disse que tem mais uma pessoa na produção. Qual é o cargo da mulher que está lá na produção? Ela é operadora de máquina, porém agora ela está numa parte operando, fazendo a datação dos frascos quando vem, que é a data, a hora, o número do lote, que aí tá menos, né? Certo. E ela está indo bem com relação a isso? Ela trabalha lá já há muito tempo, acho que já tem uns 7, 8 anos. Ariana, me conta uma coisa aqui. Eu estava vendo aqui, você está praticamente a metade da sua vida dentro da empresa, né? Sim. E aí, eu acho que você já viu de tudo, né? Então, eu queria que você dividisse com a gente qual foi a maior transformação que você observou. Foi por parte de sistema, foi matéria-prima? O que você considera? Hoje eu posso falar que é o sistema, porque antes era tudo... Ainda faço na no papel, planilha, assim, né? na planilha, porque meu chefe, ele tem a informação no sistema, mas mesmo assim ele quer no papel. Sim. Mas assim, a gente vê que funciona, né? E assim, agora tem um computador tanto para o encarregado de lá, como para mim, então é mais fácil. Tudo que a gente vai fazer é mais fácil, porque antes tudo eu tinha que subir, pegar o pedido, descer, olhar o pedido. Hoje não, eu só entro no Focus, pego a numeração do pedido e aí já é muito mais fácil. Certo. Hoje, quando vai sair os pedidos que o Daniel me manda no meu WhatsApp, eu só pego o número do pedido e entro no Focus e já vou separando. E assim, foi uma transformação sem nem ter que falar. Pegando esse gancho, vocês começaram a vender para o Brasil inteiro, como o Sinomar mencionou aí. Como que foi a apresentação do produto para fora do estado? Existem vendedores, existem representações de venda? Como é que foi assim? Tem representante na Naira. Praticamente... Teve fases, assim, teve fases que era quase um representante por estado, teve fases que estava mais regional. Hoje a gente, graças a Deus, eu vejo como uma coisa muito positiva. A gente está voltando para ter mais representantes, agenda, assim, mais segmentado, né? Quase que por estado também, mas bastante por região. E uma coisa que eu ia comentar antes é que o nosso produto, querendo ou não, a comunicação também é muito do boca a boca. Então, se... alguém daqui de São Paulo usou, vai falar bem numa feira que, por exemplo, a gente atende muito para bicicletas, né? Para montadores de bicicletas. E aí tem a feira lá, que é todo ano, que vão muitas empresas e tudo mais, e alguém fala daqui de São Paulo, fala para alguém do Rio de Janeiro, de Pernambuco, da Paraíba, e ele vai rolando. Então... meio que é nisso que se espalha também. Não só os representantes atuando, mas os próprios clientes indicando, né? Certo. Eu tinha conversado há pouco tempo com um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele agora, da produção, sobre a ideia de vocês utilizarem uma plataforma de vendas em que você mencionou o WhatsApp agora. Você pode digitar na plataforma o pedido e o escritório recebe o pedido. Então, você não precisa receber no WhatsApp para depois digitar no pedido. Diretamente do celular, o vendedor em qualquer lugar do Brasil, ele coloca lá, aparece a lista de preço, ele dá Enter, coloca a quantidade, dá Enter e você vai receber no escritório em São Paulo. Nossa, então, isso aí ele... É Bernardo? Tem algum Bernardo lá? Ricardo. Ele falou, olha... eu vou conversar aqui, mas ele já falou assim, como quem diz, eu acho que é muita correria e tal, eu vou conversar com o pessoal, mas aí vieram outros assuntos aí que a gente começou a tratar com a Naira sobre o estoque e acabou passando, mas aproveitando essa questão de vendas, por isso que eu perguntei de vendas para outros estados, eu quero que vocês conheçam e já saibam que existe, porque isso já elimina papel, já elimina a possibilidade de esquecer, de
Algum item, né, né? algum item, né, do vendedor perguntar como é que está indo o meu pedido, falar que pedido, né? Ele vai Isso, acompanhando. ele vai acompanhando, quando sai o pedido, ele já sabe, Nossa, já muito pode falar legal. para o cliente, olha, saiu hoje, Sim. amanhã você está recebendo, né? Isso é muito legal. Então, é toda essa tecnologia digital que a Fox está levando para os clientes, e a gente quer ajudar que vocês utilizem mesmo para ajudar nesse crescimento. Bom, gente, eu queria fazer um quiz aqui com você. Com vocês duas, né? Sim. A brincadeira é o seguinte, eu vou fazer alguma pergunta e vocês respondem rápido numa palavra só. Ai, Ai, meu Deus. Pode ser? Pode. É só para dar uma descontraída. Vamos lá, ó. A Moriá, ela nasceu em 1995 e num espaço pequeno, hoje é uma referência brasileira, Sim. né? Se vocês tivessem que definir a empresa numa só palavra, qual seria? Primeiro, Ariana, depois. Ai, meu Deus. Como é quando uma pessoa, a empresa, quando supera a expectativa? Como tem uma palavra? Superação Superação. mesmo. Superação. É. Porque é uma empresa que começou muito pequena e cresceu Isso. muito, assim. Eu colocaria também coragem, né? Coragem, É muito importante ter coragem, mas vai, segue aí. Não, e agora a resposta da Naira. Ah, eu diria forte também, algo nesse sentido. Força, né? Uhum. Agora é uma mais para Ariana, mas a gente pode complementar contigo. Você está na empresa há 18 anos, começou como ajudante. Qual foi o momento mais desafiador dessa trajetória toda? Eu acho que foi quando eu me formei, assim, em técnica química e eu fiquei com um pouco de medo, assim, saber que a Seria responsabilidade responsável. Uhum. é 48 horas. Certo, Assim, certo. foi um momento mais difícil. E a sua? Olha, às vezes assim, voltar me fez voltar, vou voltar um pouquinho, assim, porque eu fiquei um ano, assim que eu saí do ensino médio, eu era muito nova, tinha só 18 anos, estava descobrindo o mundo. Aí eu fiz faculdade, fiz outros estágios, trabalhei em outros lugares, fiquei 10 anos fora. E esses 10 anos, para mim, eles foram muito importantes, assim, essenciais para ver outros lugares como funcionam, né? Que não tem só um jeito de fazer as coisas. Então, quando eu voltei e eu conversei com meu pai, foi muito assim, ó, era o que a Márcia tava falando antes da gente começar, né? Família. Então, lá você não é meu pai e eu não sou sua filha. Você é meu patrão e a gente tá ali junto. Então, é esse bater de frente com ele. Acho que esses momentos, assim. Mas eu ia até reformular a pergunta, mas o que te motivou nessa volta? O que te motivou esse retorno seu? Eu não sei, assim, foi um dia que eu comecei a pensar e os pensamentos começaram a vir com mais força e começou a me incomodar, assim, e um dia meu pai chegou e falou pra mim. E aí eu tava pensando a mesma coisa. Então acho que foi um jeitinho de Deus nos juntar e fazer voltar. A última, só para encerrar, né? A história mais engraçada que vocês tiveram lá dentro. Alguma coisa que aconteceu em bastidor, alguma coisa assim. Eu tenho muita, porque meu patrão, ele é muito engraçado. Ele é muito O Zé engraçado. Carlos. O Zé Carlos, ele é nervoso, muito nervoso. Ele vai de 0 a 100, tipo, não tem pavio. Mas ele é muito engraçado também, assim, ele faz cada coisa que eu falo, meu Deus, ele não tá fazendo isso. Todo dia a gente conversa assim, fala, nossa, a gente pensa, não tem como ele superar essa que ele Ele falou, ele supera. vai e supera. Umas coisas que a gente fica, não acredita. Vamos dar um exemplo pra mim. Ó, teve uma vez que os meninos estavam jogando a caixa. Passando a caixa pro outro, né? Tipo, pra chegar na. Aí ele veio, o que é isso, gente? Aí ele em pé. Um bate aqui, outro bate aqui. Aí começou a bater na bunda dele. Um bate aqui, outro bate aqui. Aí, não precisa disso. Ah, gente, ele começa a rir, porque tipo, ele é muito engraçado. Do nada, as pessoas estão só carregando, ele desce. Não, isso aqui tá errado. Muito engraçado. Eu falo que pelo menos ele não pesa o clima. Mas no fundo acaba ajudando, né? Sim, o ambiente certeza. fica mais leve. É porque né? quando ele fica bem nervoso, que ele solta as pérolas dele, aí ele sobe. Aí depois ele desce. Aí ele desce brincando, desce rindo, como se nada tivesse acontecido. Tá certo. Eu pensei só em mais uma, a última. Assim, a Moriá tá há quanto tempo com a Fox? Eu acho que uns Mais de 12 anos. Se vocês pudessem resumir o impacto da tecnologia que a Fox trouxe, né? O que vocês poderiam falar sobre isso? Eu
poderia, como eu trabalho menos lá, com o Focus lá embaixo, assim, depois que tem uns anos já que eu vim para fazer um treinamento com o Natan e com um outro vendedor que tinha, eu descobri o potencial da Focus, porque como a Naira falou, antes era só o Zé Carlos e o Daniel. Os dois de idade, mente fechada, então não usava. Aí foi entrando pessoas e foi mexendo e eu só vou se me mandar o rosto. Então, porque eu não tinha muito contato e depois, hoje eu vejo o quanto o potencial que tem a Focus dentro de uma empresa é essencial. Eu diria que não é só a praticidade, assim, de ter as coisas, assim, de fácil acesso, mas a organização. Porque, que nem a gente estava conversando, né? São duas pessoas mais velhas que confiam no papel, às vezes confiam na cabeça. E se um dia dá uma dor de barriga, alguém não pode ir, acontece alguma coisa de esquecer, é normal, né? Deixa passar. Então, o Focus veio, assim, para organizar mesmo, assim, colocar o preto no branco e, ó, é isso e isso. É um funcionário que está ali trabalhando 24 horas. Melhor, né? Eu quero que vocês saibam que a gente está o tempo todo buscando soluções com relação à administração industrial, com o Senai, com o Sebrae, com a Fiesp, com mentorias, inclusive estou em mais uma mentoria, justamente para que a gente quer ser um nome forte para pequenos e médios indústrias, pequenas e médias indústrias. Então, a gente conhece bem o desafio de vocês, as dificuldades de vocês com estoque, com produção, com profissionais que não estão ambientados com sistemas. Então, a gente fala a língua da pequena e média empresa. Então, vocês podem ficar à vontade, né, contar com a gente. E a Focus tem essa coisa de estar próxima do cliente. Tem hora que a gente é muito chato, a gente cobra, né? E aí, não vamos lá, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma implantação. Então, faz parte do nosso DNA, né? Ajudar. E nisso aí a gente está muito contente com a evolução da Moriá e contente por vocês terem vindo e passado essa experiência toda que vocês passaram aí pra gente, que muita gente vai se sentir melhor e mais à vontade lendo e ouvindo aí vocês. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Nós agradecemos, é muito legal. Então é isso, pessoal. Vocês querem falar alguma coisa que não foi perguntado e vocês queriam falar? Se alguém me perguntasse, eu só ia ser grato, não só pelo meu patrão, assim, mas como eu falei no começo, que eu contei minha história, eu sou grata pela oportunidade que a empresa me deu, porque nem sempre alguém dá e me deram, e eu agarrei, e eu só tenho a agradecer, assim, por tudo que eu tenho, tudo que eu faço na minha vida pessoal, pelo meu trabalho, e que eu acho que ninguém faz favor para ninguém, eu não faço para ele, ele não faz para mim, eu trabalho, ele me paga, mas eu agradeço a oportunidade que foi me dada, o crescimento que eu tenho. E bom, é isso aí. Parabéns pela Obrigada. trajetória, né? E Naira? Só também complementando sobre o negócio do Focus, na última reunião que a gente teve sobre estoque, eu e a Damares, a gente ficou tão feliz com essa solução, porque, por mais que ela ainda não tenha sido implementada, mas eu acho que a gente está em caminhos de, porque a gente tinha uma preocupação, assim, muito grande, né? Como é que a gente vai colocar um tambor de 170 quilos de um produto, transformar ele em tantos potinhos de 90, tantos potinhos de 500 gramas? Era uma coisa, assim, que a gente achava que não tinha como, porque eu pensei, se o Focus não tem, então vamos fazer no Excel. Mas no Excel também não dá. Era impossível. Eu faço na calculadora. Mas pra manter um estoque, né? Não tem como. E aí você veio por proatividade também, nos trouxe solução e a gente ficou muito contente. E a gente tá muito ansiosa, assim, pra começar a testar isso. Vamos lá. Você tava falando hoje de manhã, né? Que ia ser maravilhoso lá pra produção, pra ter o controle. E no mais, também, muito obrigada pela oportunidade. Eu vejo a Sansão, vocês falaram de força, assim, até me emociona um pouco, porque a Sansão que me permitiu ter todas as coisas que eu tenho na minha vida, desde que eu nasci, literalmente. Então, a minha escola, a minha faculdade, todas as viagens que eu fiz, todas as roupas que eu tenho, assim, veio de lá. Então, é o lugar da minha vida, assim. Por isso que eu quero continuar. E parabéns por você querer manter isso, né? Por você estar trabalhando hoje, pensando que amanhã você vai ter que estar, né, à frente dessa construção. Isso é muito legal, é uma iniciativa muito, muito boa sua, né? Você tem irmãos, não? Tenho um irmão. Tem um irmão, ele também está envolvido com alguma coisa da indústria, não?
Ele trabalhou lá por um tempo, aí não deu muito certo, aí ele saiu. Hoje ele não trabalha em indústria. Tá, certo. Legal, obrigada, gente. É isso aí, Obrigada pessoal. mesmo. A gente encerra mais um episódio do Pod Sistemas, que em breve vai estar pelo YouTube e pelo nosso Spotify. Muito obrigado, até em breve. Até mais.